Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por mais esta rica e oportuna oportunidade. De fato, a presença do eterno Deus, ela é real em nós. Aqui nós já podemos sentir a presença do Senhor e nós temos certeza que você aí no seu lar também está recebendo de tudo aquilo que está sendo transmitido aqui neste altar. Deus seja louvado porque a igreja não parou e a boa notícia é que ela não vai parar. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada com os irmãos. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14, versículo 22 em diante. Para ganharmos tempo, eu vou adiantando a leitura. Diz-nos assim o versículo 22 do capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porquanto o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, isto é, das 3 da manhã às 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se você puder e quiser, no seu lar, aonde você estiver, com a sua licença, coloque assim a sua mão no coração e juntamente comigo digam: Senhor Jesus, por bondade, continue falando, não aquilo que quero ouvir, ó Deus, mas sobretudo aquilo que devo e preciso ouvir. Amém. Amados, é sabido de todos que o mundo vive uma grande dificuldade por um ano ininterrupto. As tentativas de uma solução imediata parecem que sumiram do nosso alcance, e a mídia tenta propagar para nós de que não há uma solução e uma esperança. Enquanto o mundo lá fora grita crise, 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 existe um povo que grita e clama e conclama: ainda que estejamos em crise, nós estamos em Cristo. Todavia, isso não anula a nossa humanidade. Os crentes também têm medo, os crentes também passam pelo aperto, os crentes também ficam temerosos, os crentes também ficam assustados. E é sobre essa primícia de quando eu soube que estaria neste altar, tendo mais uma vez a oportunidade de ministrar a santa e poderosa palavra do Senhor, eu me dirigi ao Senhor desde ontem em oração e pedir a Ele uma palavra que respondesse para nós essas indagações
E o Senhor Deus é tão lindo que todos os meus irmãos que me antecederam aqui neste altar simplesmente falaram a mesma coisa do que vai ser pregado agora, confiando em Deus, mesmo sendo em tempos difíceis. Então grave este tema desta mensagem e não se esqueça, Deus sabe com quem está falando e Ele vai responder neste momento as suas indagações e as minhas indagações. Eu quero falar subordinado ao tema, confiando em Deus em tempos difíceis. Mais uma vez, confiando em Deus em tempos difíceis. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela impõe sobre nós alguns desafios. Se você ler de Gênesis ao Apocalipse, grandes homens e mulheres de Deus passaram por diversas provas e, por que não dizermos, lutas e conflitos. Todos eles, mesmo tendo a sua fé em Deus, mesmo tendo a sua intimidade com Deus, não foram privados de serem provados aqui na face da terra. E como o nosso tempo é corrido, o culto já vai terminar, eu já quero liberar a primeira palavra de Deus para a sua vida, para assim como eu também o seu coração se alegre neste tempo de dificuldade. Entenda e guarde, anote: Deus só prova aqueles a quem Ele quer aprovar. E todos esses homens e mulheres de Deus na Bíblia, por mais que passaram por lutas, por mais que passaram por provas, por mais que passaram por apertos, por mais que enfrentaram mazelas, infortúnios e dificuldades, eles jamais perderam a sua confiança em Deus, porque eles sabiam que preparado para eles estava algo que é muito superior, que é o que Deus já tem preparado para todos nós. Nós precisamos entender que tem um capítulo na Bíblia dedicado no livro aos Hebreus que vai falar a respeito destes heróis e heroínas da fé. Embora passando por dificuldades, eles não sucumbiram, eles não recuaram e eles não temeram. Por que, Samuel? Qual o segredo deles? O segredo deles é que nunca eles olharam para a crise a qual estavam inseridos, mas eles sempre olharam para o eterno Deus, que é de onde vinham o seu e o meu socorro. Então eu já quero liberar a segunda palavra de Deus para a sua vida, lhe dizendo: não olhe a circunstância, não olhe a crise. Mas Samuel Ângelo, é impossível. Mas é possível. Olhe a partir de hoje para o alto, que é de onde vem o meu e também vem o teu socorro. Você sabe a história de Jó. Alguns dizem que Jó perdeu tudo, mas o que muitos não entendem é que acima de todos os bens materiais, o que mais era importante para Jó era a sua comunhão com Deus. Então alguns dizem que ele perdeu casa, que ele perdeu filhos, que ele perdeu renda, que ele perdeu tudo que a vida lhe havia dado. Só que eles não entendiam que acima de todas essas coisas para Jó era ter a presença de Deus. Então Jó, ele, embora tendo passado por provações, não foi afundado por elas, porque ele nunca deixou de olhar para o alvo. E eu gosto muito que é debaixo de uma crise escambada, que é debaixo de uma dor imensurável, que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
terra para me socorrer. Eu quero te dizer, acreditando nessa palavra, que o nosso Deus, como já foi dito nesse altar, Ele está assentado em um alto e sublime trono, ainda que aqui embaixo tudo parece que está errado, seguindo o curso deste mundo. Acredite, o Eterno continua no controle absoluto de todas as coisas. Mas as provações na vida de um crente, ela nunca é para matarmos. Grave isso. As provações na vida de um crente em Cristo, de um crente fiel, não é para matá-lo, não é para destroná-lo, não é para acabá-lo, muito pelo contrário, é para aperfeiçoá-lo. Marcos capítulo 8, versículo 34, o próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Jesus disse também em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia deixa claro para nós que as provações, as lutas, elas geram em nós algo que é muito superior. Como é isso, Samuel? Se você puder, acompanhe na sua Bíblia Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha isso, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O mundo lá fora entende a tribulação, entende a pandemia como algo horrível, como algo que vai acabar com tudo, mas o crente em Deus, o crente em Cristo está dizendo: eu vou passar por essa também, e isso vai me gerar paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Esperança do que, Samuel? Que em breve o meu Jesus vinha aí para me buscar. Entenda que essa tribulação vai gerar algo bom em você. Entenda que essa prova, essa luta, essa dor é Cristo te aperfeiçoando. Os desertos na vida de alguém só servem para uma coisa. Que saudade da igreja cheia, mas eu estou me acostumando. Os desertos na vida de alguém só servem para uma coisa. Qual, Samuel? Eu lhes digo: ter a experiência dos milagres. Eu não sei se você se alegra com isso, mas Deus está dizendo: é neste momento de caos, é neste momento de dor, é neste momento de terror, é neste momento de provação, em que você vai ter uma experiência linda com a presença do Altíssimo. Eu preciso correr, mas essa é a introdução da mensagem. Não é a primeira vez que os discípulos vão enfrentar uma tempestade. E isso é a minha vida, e isso também é a sua vida. Não é a primeira vez que nós estamos enfrentando uma tempestade. Se você puxar na memória, você vai dizer: é verdade, eu já passei por algo muito feio, e olha eu de pé aqui. Deus me guardou, Deus me sustentou. E Deus manda dizer para alguém que está do outro lado da tela: está com medo agora? A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, antes da pandemia, o mesmo hoje, na pandemia, e Ele será o mesmo lá na frente, eternamente, depois da pandemia. A prova, eita, eu estou sentindo a graça. A prova não muda, não anula o poder de Deus.
Ele é o mesmo. Os discípulos já tinham passado por uma tempestade, Mateus 8, Marcos 4, 35. Só que diferente dessa, a primeira, Jesus estava no barco. E quando se levantou uma tempestade, eles despertaram o mestre. E o mestre repreendeu o vento, e o mestre repreendeu o mar. E a Bíblia diz que depois da tempestade veio uma grande bonança. Eu quero profetizar que depois dessa pandemia do coronavírus virá uma grande bonança para o Brasil. Depois dessa luta virá uma grande bonança para a história. Porque o nosso Deus, Ele age contra a lógica humana. Eles vão enfrentar de novo a tempestade. Então grave isso: você e eu já enfrentamos mais de uma tempestade. Ontem eu conversava com um amigo e ele me contava uma grande tempestade que ele havia passado. O testemunho dele me edificou e deu ânimo para minha alma, porque Deus está dizendo: eu sempre fui o mesmo, com ou sem dificuldade. Os discípulos passam pela segunda tempestade, só que antes da tempestade, se você ler do capítulo 14, versículo 13 ao 21, você vai perceber que antes da tempestade eles têm um momento de alegria. Porque a Bíblia diz que eles vão não só contemplar, mas também viver o milagre. A Bíblia diz que vai se dar diante dos olhos dos discípulos a primeira multiplicação de pães e peixes. Amados, eu só prego na simplicidade da Bíblia, então venha comigo. Perceba, nós costumeiramente achamos que um dia vai terminar mal se ele começou mal. Porque quando o dia começa mal, não há expectativa de melhora. É assim ou não é? É. Mas quando o dia é bom, quando você só recebe notícias boas, quando você enxerga milagres, quando você contempla milagres, a expectativa é que o seu dia só vai ser de milagres. Só que entenda, a nossa vida é como uma roda gigante. Existem momentos que vamos estar em cima, mas também existem os momentos que vamos estar embaixo. Existem momentos que vamos estar no topo, e existem momentos que vamos estar na cisterna. O problema é que muitos crentes só querem estar em cima, adoram a Deus em cima, servem a Deus em cima, mas Deus está dizendo: quero ver você me adorar aí embaixo agora. Eu estou sentindo a presença dele. Tem pregador que só prega quando o templo está cheio. Eu quero ver pregar na live, eu quero ver pregar no individual. Deus está nos dizendo: tu é crente só na bonança, ou tu é meu servo também na crise? Lamentavelmente, engana-se quem pensa que as maiores experiências com Deus é em cima. Não é. As maiores experiências com Deus é descendo embaixo. Os discípulos vivem o milagre, só que o próprio Jesus, ele reparte pães e peixes, entrega nas mãos dos discípulos. Ou seja, eles só não veem o milagre, eles vivem o milagre, eles participam do milagre. Então na cabeça dos discípulos, a nossa vida vai terminar debaixo de milagre. Só que entenda, Jesus nos prometeu a chegada segura, só que ele não nos disse que a viagem seria tranquila. Ele nos prometeu a chegada segura, só que no meio do percurso existe um caminho de dificuldade para percorrer. Existe um caminho de pedras para pisar. Existem marcas nos pés que serão furados pelos espinhos, mas Ele garantiu que nós vamos chegar. Porque entenda uma coisa, a briga não é para quem chega primeiro no céu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu e você temos que perseverar até o fim. A Bíblia está dizendo: com dificuldade, com crise, com aperto, com dor, não desista, não abandone, persista. Aí a Bíblia diz no versículo 22 que depois disso tudo, o próprio
próprio Jesus ordenou. Perceba, a Bíblia não está dizendo que Jesus perguntou para eles: vocês querem ir? Vocês podem ir? Negativo. O próprio Jesus olhou para eles e disse: entre no barco e vão. Samuel, oi. Jesus sabia que ia acontecer a tempestade? Sabia. E por que ele manda os discípulos ir para o meio da tempestade? Porque eu já te disse e repito, existem dois tipos de tempestade. A primeira é para correção e a segunda para aperfeiçoamento. Jesus olhou para os discípulos e disse: ainda não estão do meu jeito, vou melhorar mais um pouquinho. E a melhora não é no milagre, a melhora é na prova. E a Bíblia diz que quando Jesus lhes deu a ordem é: entrem e vão adiante. Então a primeira mensagem de Deus para a sua vida, dentro do texto, não é para você parar, não é para você retroceder. O que é para eu fazer, Samuel? Está no texto: entre e vão adiante. Quer que eu explique? Explico. Jesus está dizendo: caminhe para frente. Porque uma tristeza, e falo isso com o coração apertado. Quantos crentes neste ano de pandemia que não entenderam isso? Que no meio da tempestade não era para parar, não era para retroceder, era para andar, navegar para frente. A ordem de Jesus é: vão adiante. A Bíblia diz no versículo 23: e despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Então Jesus lhes dá uma ordem para que eles tomem sentido. Só que Jesus não vai descansar. A Bíblia diz: e ele foi à parte orar. Jesus estava cansado. A sua maratona ministerial era corriqueira. Os discípulos também estavam cansados. Só que Jesus jamais colocava o seu descanso como prioridade acima da intimidade com Deus. Agora, cristãos, Deus não fala com banco e nem com parede, é com todos nós. Este tempo em que Deus está nos dando não é para maratonarmos a Netflix, não é para ficarmos enfiados com a face no celular, no Facebook, não é para ficarmos o dia todo vendo notícias. Este tempo é tempo de orar. Ou você está pensando que Jesus te deu férias? Ou você está pensando que Jesus está te dando um feriado prolongado? Ele está dando tempo para a igreja, e Ele vai cobrar de nós esse tempo desperdiçado. Porque a igreja ocupada dizia: eu não oro, não leio a Bíblia por falta de tempo. Aí Jesus trancou todo mundo em casa e disse: quero ver tua desculpa agora. Se depois desse lockdown, eu vou falar algo aqui agora, é muito sério. Se depois desse lockdown nós não voltarmos melhores, que Deus nos guarde. Jesus foi à parte orar, e ele estava ali só. A Bíblia diz no versículo 24, estou adiantando para terminarmos no horário, e o barco estava no meio do mar. Só atenção aqui agora. O meio tem as suas particularidades. Por que, Samuel Ângelo? Te explico. Porque o meio fala de um percurso que você percorreu do início, e aí você tem uma dimensão da outra metade para chegar no final. O meio é um dos estágios mais difíceis da vida e da caminhada cristã. Por quê? Porque você olha para trás e sabe de onde você veio,
sabe que não vale mais a pena voltar. Todavia, você não contempla a linha de chegada porque está distante. Este é o meio. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar e não estavam tranquilos. A Bíblia diz açoitado. Sabe o que significa açoitado no grego? Perturbado pelas ondas. Eu estou no meio. E perceba, nós quando estamos no meio nos sentimos impotentes. E o mais desesperador ainda é você olhar para o barco e procurar a figura de Jesus. Aí vem as murmurações, irmã Sobélia. Aí vem as murmurações, Diogo. Aí vem as indagações que: cadê Jesus? Ele mandou eu ir. Ele quer que eu me afunde neste mar. Ele quer que eu pereça nessa situação. Jesus está falando com alguém. Ele me abandonou. Estou desempregado. A crise me tirou familiares importantes. Parece que eu estou sozinho. Mas eu vim te dar uma notícia. Ele te deu a ordem. E o bom que Ele está intercedendo por sua vida e por minha vida. A Bíblia diz que Jesus, à direita de Deus Pai, ainda intercede por nós. Deixa eu dizer uma coisa: Ele pode não estar no barco, mas Ele está te vendo. Ele pode não estar presente, palpável como antes no barco, mas isso não significa que Ele não está intercedendo por sua vida. E deixa eu te dizer, Ele não te colocou neste meio do mar para ser açoitado pelas ondas e porque o vento é contrário, para acabar com a sua vida. Ele está alinhando algumas coisas, porque para Ele te dar a bênção que Ele quer te dar, antes Ele precisa melhorar você. A Bíblia diz que o barco já estava no meio, porque o vento era contrário. E alguns pensam: Jesus abandonou, Jesus se esqueceu, Jesus existiu. Por quê? Porque nós queremos que Ele chegue na nossa hora. Amados, eu vou ser sincero. Ao ano passado, quando essa pandemia estourou aqui no Brasil, quando deu o primeiro caso de Covid-19, eu fiz uma oração tão fervorosa em casa com a minha esposa, que eu estava tão convicto que no outro dia a notícia está dizendo assim: surto de pandemia nem vai começar no Brasil. Eu queria que Jesus viesse na minha hora. Já faz 1 ano que nós estamos nessa luta. Estávamos com a igreja com um limite reduzido, mas estávamos aqui todos de máscara, seguindo as ordens, as normas governamentais, mas estávamos aqui quase que acostumados a adorar a Deus de máscaras, não era? Estávamos acostumados no nosso domingo às 18 horas. Agora, lockdown de novo, prorrogado mais dias de novo, tudo fechado de novo. E eu me perguntei para Deus: o Senhor vai deixar eu no meio, sendo açoitado pelas ondas e o vento sendo contrário? E acredite, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim: continue, persista. Eu falei para Jesus: eu estou cansado de remar contra a maré. Ele disse: não para. Você está onde eu quero que você esteja, Samuel. E Jesus manda dizer para alguém que está do outro lado da tela e para os presentes aqui no templo: você está aonde eu quero que você esteja. E para você que está se sentindo só, para você que está se sentindo abandonado, Jesus manda eu te dizer: pode até uma mãe que amamenta se esquecer dos seus filhos,
Todavia o Eterno te diz nessa tarde: eu não me esquecerei de ti. Jesus está falando para alguém: eu sei que está difícil, eu sei das suas lutas, mas eu não te abandono. Recebe nessa tarde a força que vem do Senhor. Você permaneceu de pé até hoje, e Ele vai te sustentar mais um pouquinho. Ele não chega atrasado. Deus manda te dizer: Ele vai chegar na hora certa. A Bíblia diz que Jesus chega na 4ª vigília da noite. Para os judeus existiam 4 vigílias para a noite. Estou terminando, pastor Israel. 4 vigílias para a noite para os judeus. A primeira vigília da noite, das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. A segunda, das 9 horas da noite até a meia-noite. A terceira, da meia-noite até as 3 da manhã. E a 4ª vigília, que é onde a Bíblia diz que Jesus se apresentou, ela compreende-se das 3 da manhã até as 6 horas da manhã. Jesus não vem, irmão Josinaldo, na primeira vigília. Jesus não vem, irmã Cris, na segunda. Jesus não vem, meu amigo Israel, na terceira. Ele vem na 4ª. Eu queria que ele viesse na primeira, porque eu já estou cansado. Parece que ele me abandonou. Ele está chegando atrasado. Ele nunca chegou atrasado. Desceu agora para falar para você que está aí e para os presentes aqui: se ele não chegou até agora, é porque ele sabe que a gente aguenta mais um pouquinho. Então glorifique a Deus na sua casa, aqui também, porque Ele sabe que você aguenta. Ele vem às 3 horas da manhã. Só que quando ele aparece, a Bíblia é tão linda. Ele vem não de barco, ele vem não nadando. A Bíblia diz que ele vem andando por cima do mar. O maior medo dos discípulos era o mar. O maior medo dos discípulos era o vento. Aí o Todo-Poderoso vem andando por cima. Sabe o que ele está dizendo? O teu maior medo está debaixo dos meus. Está com medo da pandemia? Está com medo desse vírus mortal chamado coronavírus? Jesus está dizendo: o coronavírus está debaixo dos meus pés. O teu maior medo está debaixo dos pés do nosso Jesus. Só que os discípulos, ao ver naquela escuridão o ser andando por cima do mar, a Bíblia diz que em vez de eles glorificarem, em vez de eles saltarem, em vez de eles cantarem, a Bíblia diz, eles ficaram com medo. E aqui eu encerro. O milagre estava vindo, a provisão estava chegando, mas eles estavam com o coração tão temerosos que ao enxergarem Jesus confundiram com um fantasma. Porque para eles seria natural Jesus nadando, seria natural Jesus remando, mas não seria natural Jesus andando por cima do mar. Jesus estava dizendo para eles: eu não coloquei vocês nessa tempestade
porque vocês vão morrer nela. Eu coloquei vocês nessa tempestade, é para aperfeiçoar vocês nela. Eu não livrei vocês da tempestade, mas eu vou livrar vocês na tempestade. E o maior medo de vocês está debaixo dos meus pés. Agora olha que coisa linda na Bíblia. No versículo 27 a Bíblia diz: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que coisa linda o Espírito Santo de Deus me revelou. Na primeira tempestade, os discípulos despertaram Jesus, e Jesus não fala com os discípulos, ele fala com o vento e com o mar: cala-te e aquieta-te. Nessa aqui, Jesus está andando por cima do mar, dizendo: eu estou no controle de tudo, eu não chego atrasado, e eu tenho uma mensagem para vocês na tempestade. Então Jesus tem uma mensagem para nós na pandemia. Qual a mensagem, Samuel? Ele diz: tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que maior que a tempestade lá fora era a tempestade de dentro, no coração deles. Então Jesus está dizendo: antes de acalmar o exterior, eu vou acalmar o interior. Aí Jesus diz: tem de bom ânimo. Samuel, Ângelo, o que seria ter bom ânimo? Ainda que todos trazem uma mensagem negativa, ainda que os médicos dizem não tem mais jeito, ter bom ânimo significa, você diz: ainda há esperança, porque o meu Deus pode todas as coisas. Então Jesus diz para eles: tem bom ânimo na tempestade. Segunda coisa que Jesus diz: por que eu vou ter bom ânimo? Porque eu estou com vocês. Então nessa pandemia não é Bolsonaro, não é Dória, não é Coronavac, não é Fiocruz. Jesus está dizendo: tem bom ânimo, sou eu. Quem pode glorificar a majestade do Eterno? Ele diz: sou eu. Aí ele tem uma mensagem. Qual mensagem? Não temas. A palavra de Jesus para a tua vida nessa tarde é: não temas. Fecho minha Bíblia agora e encerro com a última lição nesse texto. Também na tempestade Jesus te chama para ter uma experiência com Ele. A Bíblia diz que depois de Jesus dar essa informação, tinha que ser o apóstolo Pedro. Ele diz: Senhor, é tudo lindo isso que o Senhor já fez, andando por cima do mar, dizendo que está no controle do meu medo, dizendo para eu não temer e ter bom ânimo, que é o Senhor que está comigo na tempestade. Mas eu quero mais nessa tempestade. O que você quer, Pedro? Eu quero ter uma experiência contigo. É possível ter uma experiência com Deus no meio da tempestade. E Pedro diz: se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro estava dizendo: eu não quero ter mais medo dessa tempestade, Jesus. Eu também quero ter experiência na tempestade, Jesus. Eu quero andar por cima dela, Jesus. Porque até então a tempestade estava tomando a vida de Pedro. Aí Pedro olhou Jesus e disse assim: o meu Deus é poderoso, eu quero também estar por cima. Porque como eu disse, existem momentos de estar embaixo e também estar em cima. Mas eu te digo, para você estar em cima, não é por si próprio, só pode chegar em cima através dele. Aí Jesus disse assim: Pedro, quer ter experiência comigo na tempestade? Quero. Venha. E a Bíblia diz que depois de Jesus, o único homem que teve a experiência de andar por cima das águas foi Pedro.
não foi Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, não foi os profetas maiores e os menores, não foi Paulo, não foi Tiago, foi Pedro. Porque ter intimidade com Deus quando tudo está bem, todos têm. Agora na tempestade, somente alguns. E a Bíblia diz que Pedro andou, e pela autoridade do Espírito eu te digo: você quer ser um desses poucos que tem experiência com Deus no meio da tempestade? Você quer? Você deseja? Então eu te digo, quando ele te der a ordem, não duvide, porque a Bíblia diz que quando Pedro desceu do barco, ele viu que estava andando por cima do mar. Mas a Bíblia diz que o vento começou a soprar, e ele, ao sentir o vento soprando, temeu e começou a afundar. Eu entenderia Pedro afundando sem a presença de Jesus. Agora, tem gente que está afundando com Jesus do lado dele, não tem cabimento. Aleluia. Jesus está dizendo: saia dessa depressão agora, saia desse pavor, desse medo agora, saia desse terror agora. Você está comigo e eu estou contigo. Eu encerro agora lhe dizendo: obrigado pela paciência de me ouvir neste momento, mas eu tenho que fazer uma oração por você. Se você crê nessa palavra, feche os seus olhos onde você está. Deus, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Eu tenho certeza que o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Que o Senhor confirme essa palavra no coração de todos, nos dando saúde espiritual, mental, física, neste momento de tempestade em que estamos passando. Por mais que estamos no meio, nós sabemos que o Senhor está no controle. E em breve o Senhor dará um basta. E o Senhor também nos chama para viver uma intimidade contigo na tempestade. Obrigado por tudo que o Senhor fez, operou e realizou. Em nome de Jesus. Amém.